já ouviu a frase, eu apanhei, mas não morri. Não morreu, mas acha que com a violência, o grito, a imposição, pode resolver qualquer problema. Será? É o que nós vamos discutir hoje no Pode ou Não Pode. E, para falar sobre isso, a nossa convidada é a Estela Vieira de Moraes Urias, psicóloga e psicanalista com foco na primeira infância. Ela é graduada pela Universidade de Ribeirão Preto, na ERP, onde eu me formei também, pós-graduanda em psicanálise, teoria e praxis, pela Universidade de Vassouras e coordenadora de grupo de estudos sobre os fundamentos da clínica psicanalítica. É isso? É isso. Muito bem-vinda. Obrigada. Que bom que você aceitou o nosso convite e é um assunto que eu quero falar muito também, porque, como eu falei na abertura, é uma frase que a gente ouve, é recorrente, né? Apanhei, mas não morri. Só que violência não é só a física, né, Estela? Eu queria que você falasse com a gente nesse início, que tem várias formas de violência, né? Sim. Bom, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade que você está trazendo da gente colocar a luz num tema tão importante, né? E para além da gente apontar dedos, dizer como é que deve ser, né? Ficar falando das dificuldades de cada um, é a gente trazer com essa conversa possibilidades, né? Caminhos de atuação junto às famílias, junto aos educadores. Então, acho que a conversa é mais nesse sentido. Exatamente. Né? Aí a gente já tem órgãos fiscalizadores, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de como a gente, enquanto sociedade, pode atuar também. Mas, enquanto profissional de saúde, ofertar caminhos para essas pessoas, né? Para esses pais, para esses educadores. Então, é nesse sentido Sim. que eu gostaria de ter o meu lugar de fala aqui hoje. Exatamente. A gente não quer impor como a outra pessoa cria ou não o filho. O nosso programa não tem esse intuito, né? Quando eu te convidei até para fazer parte, a gente conversou muito sobre isso. Você me pontuou coisas que eu achei extremamente importantes, né? Por isso que a gente vai abordar essa violência do modo geral mesmo, e não enfiando o dedo na cara de pai e mãe, que a gente já se sente tão culpado, já se sente tão apontado, julgado de tantas formas, né? E aí você começou, né, essa fala trazendo essa fala, né? Apanhei, mas não morri, tô aqui. E é justamente disso, né, Thaís? Porque a gente perpetua um ciclo de violência. Então, assim, quem apanhou lá atrás, muito provavelmente vai repetir, né, esse ciclo de violência. É um ciclo intergeracional. Ciclo intergeracional. Então, se a gente cuidar de perto dessas famílias, né, desses pais, desses educadores, ofertando caminhos, né, trazendo política pública, se a gente consegue reverter, né, porque a gente perde muito em capital humano, né, o que vai ser lá na frente. Então, é nesse sentido, né, que a gente precisa cuidar. Quanto essa criança vai chegar lá na frente e contribuir como um ser humano para uma sociedade, né, e quebrar esse ciclo. O ciclo. E o que pode acarretar esse tipo de violência? Eu queria que você falasse sobre elas, né, um leque extenso que a gente sabe. Então, assim, acho importante a gente colocar os tipos de violências que a gente tem. Sim. Que é a violência sexual, violência física, violência psicológica e a negligência. Né? O que é a negligência? A negligência é quando a família ou cuidadores não conseguem garantir os direitos básicos dessa criança. Lá na Constituição Federal, você recebeu aqui o advogado, Sim. Né? E aí achei maravilhoso, porque desde a violência psicológica entra a alienação parental, que você estava falando, Sim, né? Exatamente. Nos episódios anteriores. Exatamente. Então, assim, é essa conversa mesmo. Quando a gente fala de cuidar da primeira infância, um tema vai conversando com o outro, né? E é importante a gente saber que quando a gente quer trabalhar com criança, a gente precisa, de antemão, saber que a gente trabalha interdisciplinarmente. Então, a gente vai trabalhar em rede, a gente vai trabalhar com vários profissionais para garantir o desenvolvimento infantil, né? Para cuidar do desenvolvimento infantil. E quando tem violência, esse desenvolvimento
fica... Como a gente pode pensar? A violência é um fator estressor, né, para o desenvolvimento infantil. Então, pode acarretar vários problemas, sim, né? A gente tem marcos no desenvolvimento infantil e que muitas vezes, se essa criança está sofrendo algum tipo de violência, ela não consegue alcançar, né? Então, violência física pode ser que ela tenha sequelas motoras, né? Sequelas dependendo físicas, da gravidade, sim. Então, violência psicológica, o que a gente vai pensar do desenvolvimento socioafetivo de uma criança, né? A gente pode não ver tão claramente, assim, tão rápido, né? Quando se trata de uma violência mais velada, que acontece ali dia após dia, de insultos, maus tratos, verbais, né? Sim. Agressão verbal. Sim. A gente vai ver isso quando chega lá na adolescência, que começam comportamentos de riscos. Quando ela começa a ter relacionamentos com outras pessoas, né? E acaba achando que essa violência é uma coisa natural e pode acontecer de ser uma pessoa permissiva, né? De aceitar outros tipos de agressões em relações que não sejam familiares. Isso. Porque aqui que a gente vai pensar bateu para educar, né? Sim. Ainda que não seja uma prática permitida, porque por lei temos Constituição Federal, que já diz não faça isso, temos a lei do menino Bernardo, que diz não faça isso, mas a gente está falando de pais que ali, no ciclo do dia a dia, não conseguem interromper o ciclo da violência. Então, ela vai... O que ele vai ensinar, né, com a coerção, com a punição? Acredito eu, que algo muito raso, né? Você não traz repertório para essa criança de como as relações devem acontecer de uma maneira positiva. Saudável. Né? Você traz um repertório escasso, um repertório pobre, né? De como lidar com as situações. Porque situações de adversidades, elas vão aparecer durante todo o ciclo da nossa vida. Sim. Né? E aparecem também quando a gente está vivenciando a parentalidade, né? Que é cuidados de crianças e adolescentes. Então, assim, vai aparecer isso e você não vai poder bater no adulto lá na vida, né? Porque é que vai bater no seu filho, ou no seu sobrinho, ou no seu sobrinho. Sim. Que repertório é esse que a gente está ensinando? É escasso, né? Não vai servir de muita coisa boa. O ciclo que a gente falou no comecinho do programa, a gente tem que olhar também muito para essa família, né? Como que ela chegou até esse ponto da violência, mesmo que ela tenha um histórico familiar, a gente também precisa olhar com olhos mais de compaixão às vezes, né? Como que esse pai tá? Como essa mãe, como que é a educação? Como que a parte financeira dessa família tá? O pai tem trabalho, a mãe tem trabalho? Eu acho que quando a gente quer trabalhar com primeira e segunda infância, a gente parte do princípio de que a gente precisa trabalhar com os cuidadores. Né? Então, eu quando estou no consultório, chega a criança, eu não trabalho só com a criança. Eu trabalho com a família, porque a criança está ali, né? Ela vem dali. Sim. Né? Então, como é que estão... O que está acontecendo lá em casa, né? Porque o que a gente está garantindo enquanto sociedade para essa família? Porque a violência, a gente está pensando aqui, a gente está conversando, a gente está falando da violência intrafamiliar, né? Mas a violência, ela tem a sua parcela social, né? Da gente, enquanto da questão macro da coisa. Então, em termos de política pública, né? O que está sendo ofertado para essa família? Então, a gente tem que trabalhar com esses pais para garantir, para poder ensiná-los comunicação não violenta, disciplina positiva, garantir a comida na mesa,
né? Porque sem comida na mesa, o estresse vai lá em cima. Isso não justifica uma prática violenta, né? Mas eu também entendo que as coisas vão... O estresse vai aumentando em tal nível que, como essa família já vivenciou lá atrás, na história de vida dela, uma violência, né? Foi ensinada dessa maneira, que para resolver as coisas na base do tapa, na base da agressão física, da agressão verbal, ele vai replicar quando ele está estressado, que ele não tem emprego, que ele não tem comida para colocar na mesa de uma criança, ele vai usar do recurso que ele tem, que ele aprendeu. Então, o que a gente faz? Pra gente pensar em não apontar dedos, sim, e sim oferecer alternativas e caminhos para essas famílias. Sim. Porque eles se doem, eles sentem culpa. Mas a culpa, ela não vem... depois da culpa não aparece um comportamento diferente. Porque eles não têm recurso para fazer esse giro. Então, qual que é o nosso trabalho? Que você está lindamente abrindo oportunidade para isso. Sim. Ofertar caminhos. Né? Então, o que a gente vai fazer com essas famílias? A gente vai ensinar comunicação não violenta, a gente vai ensinar disciplina positiva, a gente vai trabalhar em como essa família, em como esses pais, em como esses cuidadores se veem como educadores, como cuidadores. Que eu já estou aqui pensando na escola. Como esses pais se veem como pais, né? Qual é o senso de autoeficácia que esses pais têm? Essa mãe se vê como boa mãe? Né? É trabalhar isso, né? Então, o que ela precisa ter para minimamente conseguir garantir ali os direitos fundamentais dessa criança? O poder público pode atuar. Como funciona isso? Conta pra gente. Pode, não, deve, né? Bom, a gente trabalhar com criança é você saber que você trabalha em rede. Então, a gente tem, em termos de política pública e caminhos de atuação, a rede protetiva, né? Rede de garantias de direitos, sim, de crianças e adolescentes. Como essa rede é formada? Por conselho tutelar, pelas delegacias, pelo CREAS, né? Que é assistência social, pelo Ministério Público, né? Pela Vara da Infância e Juventude. Então, todas essas portinhas que eu tô contando para você são também portinhas de denúncia, né? Então, se a gente suspeita de algum caso de violência intrafamiliar, que é essa violência que a gente está falando aqui, sim, a gente tem todas essas portinhas para bater lá e contar, né? E aí que vem, eu acho que o pulo do gato, que é a gente saber que a gente pode ir lá, bater na porta do conselho, bater na porta da Vara da Infância e Juventude e dizer que suspeita. Porque às vezes a gente fica pensando que a gente tem que ter uma certeza de que a criança está sofrendo violência. A gente não precisa ter. A gente só precisa suspeitar. E aí, o que eles vão fazer com essa informação já deles. É o trabalho deles. É o trabalho deles, sim, né? Eles estão sendo remunerados, eles gostam muito de fazer isso, eles estão ali porque estão ali e é o cargo deles investigar e tomar as medidas cabíveis. O que cabe a nós, né, enquanto sociedade? Ouvidos e olhos atentos, né? Sim. Porque, inclusive, Thaís, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal, está previsto. Eu não sou advogada, não sou juíza, mas quando a gente trabalha com criança, alguma noção a gente tem. Sim. Está previsto que, enquanto sociedade, todos somos responsáveis pelas crianças, pelo bem-estar de uma criança, para garantir os direitos de uma criança. E assim, a gente não pode estar ali em cada casinha garantindo uma criação
né, amorosa, a gente não tá ali em cada casinha garantindo, a gente enquanto cidadão, né, individual. Sim. Garantindo comida na mesa, garantindo acesso à educação, a gente não tá nessas frentes. Onde que nós estamos, então? Nos nossos ouvidos e nos nossos olhos atentos. Isso é a negligência que você falou Exatamente, anteriormente. porque a gente olhar para uma família, né? Às vezes acontece isso no nosso prédio ou na nossa escola, né? Às vezes a gente está matriculado numa escola e a gente suspeita que o coleguinha da sala do nosso filho sofre violência. Mas aí a gente acha que a gente não pode meter a colher, né? Sim. A gente não só pode como a gente deve. É dever de cidadão. É dever, obrigação prevista em lei, né? E se a gente não faz, a gente está sendo conivente com uma prática de violência contra a criança. E o papel da escola nisso, que você comentou agora de escola? Bom, a escola é onde desemboca a maioria das coisas, né, que as crianças e os adolescentes vivenciam. Então... Eles confiam muito, né? A criança confia muito naquela pessoa, no professor, né? Existe um elo ali, então eles acabam sabendo de coisas que talvez outras pessoas, a criança esconda de outras pessoas próximas. Sim, é isso. E como eles estabelecem muitas vezes um vínculo de uma referência, né? A gente não sabe exatamente, né, se aquela criança está gostando de X matéria, mas quando aquela matéria é dada pelo X professor, que algo da personalidade daquele professor fisga esse aluno, né, ou um vínculo, ou a maneira como ele tem de lidar com o trabalho, a criança, ela aposta nesse profissional. Ela aposta nesse vínculo, ela aposta em estar ali também por causa daquele professor. E é quando ela vai se abrir, né? E poder dizer, e se ela está inibida a ponto de não conseguir falar, o professor atento, né, e avisado, ele tem maneiras de perceber que essa criança está vivendo violência, né? Então, se é uma violência física, ele vai perceber pontinhas de queimadura, ele vai perceber roxos, ele vai perceber fraturas em casos mais graves, né? Enfim. Se é uma violência psicológica, o professor atento vai perceber uma mudança de comportamento da criança. Se era uma criança mais quietinha, pode ser que ela apresente uma agitação. Se era uma criança mais desinibida, mais falante, pode ser que ela se retraia. Então, o professor está ali 5 dias na semana, né? Ele conhece seus alunos, né? A gente tem muitos professores muito bons. A gente conta, a educação brasileira conta com profissionais muito dedicados. Então, eles, na maioria das vezes, percebem. Mas o que eu percebo? Que, às vezes, eles têm receio de fazer a denúncia. Pode ser que eles tenham receio de fazer a denúncia. Porque fica essa pulguinha atrás da orelha, essa falácia de que precisa ter certeza. Porque como que eu vou levantar a suspeita, né, sobre uma família sem ter certeza? Né? E aí ele suspeitou... denuncia. Como ele faz essa denúncia? Bom, tem... Se ele não quer... Às vezes tem um receio também de não querer se expor, né? E ele tá com todo o direito de não se expor, né? Porque a gente nunca sabe quem é que a gente está denunciando, né? E quais as consequências disso. Então, se ele se sente confortável e se resguardar, aliás, mas nem se ele se sente confortável, Thaís. Quando a gente tem um modelo de notificação, porque no Brasil a gente conta com um modelo de notificação de âmbito nacional para casos de violência doméstica. Uhum. Esse documento está amplamente
difundido na internet, Sim. né? É muito fácil de encontrar em PDF, nos sites do governo. Qualquer pessoa tem acesso? Qualquer pessoa tem acesso a esse formulário para conhecer. Ok. A notificação é feita pelas portinhas que eu comentei. Perfeito. Né? Uhum. A notificação é feita por essas portinhas. Agora, a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa que suspeite. Eu gosto de levantar essa bandeira, suspeitou, denuncie, sabe? Pelo Disque 100. Então, o Disque 100 é um canal gratuito, que você pode ligar pelo seu próprio celular e você faz a denúncia, né, da sua suspeita de violência contra criança, contra mulher, idosos. Né? Uhum. E você não precisa se identificar, é um canal de denúncia anônima. Então, eu acho que você se resguarda, né, enquanto pessoa ou enquanto profissional, e você protege uma criança, né, ou um adolescente. Estela, tem também o fato da escola poder fazer essa denúncia enquanto instituição, não é? Explica pra gente como funciona isso. Nesse formulário, né? Então, a rede protetiva, ela é formada por profissionais de saúde, né? O conselho, o CREAS e as escolas, né? Então, essa é a nossa rede de proteção à criança. Ali os canais são os lugares onde ela está envolvida, na unidade básica de saúde, os famosos postinhos, Sim. Né? Na escola e acho que são esses os grandes lugares que as crianças estão, né? As unidades básicas de saúde e escola. Então, sendo uma instituição, unidade básica de saúde, escola, você lá como médico, como professor, tá percebendo que essa criança tá em situação de violência, você faz essa notificação. Não precisa ser no nome do profissional, não é indicado que seja no nome do profissional que observou, levantou essa suspeita. Isso, não. É feita no nome da instituição, como forma de garantir a proteção também do profissional. Resguardar esse profissional, para que ele se sinta tranquilo em colocar ali no papel o que ele viu, o que ele observou e por que ele suspeita de uma situação de violência. Então, ele está resguardado porque não é o nome dele que vai ali, é o nome da instituição. Sim. Né? Então, é importante saber. Agora, se você está inserido numa escola que você comenta uma, você comenta duas, você comenta 13, e a escola entende que ainda não é o momento, que não é o papel dela fazer essa notificação, né? Procure o canal 100, né? O Disque 100. Faça, então, essa denúncia anônima, né? Anonimamente, é uma possibilidade. Mas é isso. A pessoa, a família que aplica essa violência, por exemplo, uma família, o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia, foi lá, constatou que existe essa violência. Ela é notificada? Como funciona isso? Eles podem perder a guarda dessa criança, mas até chegar nisso, qual é o processo? Verifiquei que realmente está tendo uma violência ali. Está tendo uma violação de direitos. Exatamente, né? Porque às vezes eu fico pensando, a pessoa vai lá, denuncia e nada acontece. Então ela fala, para que eu vou denunciar? Quais são os passos para a proteção dessa criança? Denunciei, será que realmente eu vou conseguir protegê-la? Sim. Bom, a gente tem 2 caminhos aí, né, que eu acho que eu gostaria que a gente pudesse percorrer. Sim. Que é o caminho da denúncia e depois voltar um pouquinho para o caminho do que a gente faz para ajudar, né? Tem o caminho da denúncia, então vai lá para o conselho vai olhar, vai acionar a rede protetiva. Então, vai alguém lá, vai ver essa família. A situação onde vive, né? Sim. A dinâmica ali. Se o caminho for de denúncia, Ministério Público, investigar, enfim, para as penalidades devidas,
Isso cabe a eles, a investigação e a punição. Ok. Né? A rede, o que ela vai fazer? Então, o CREAS, por exemplo, ele vai trabalhar para tentar garantir o que a família, tentar ajudar a família a garantir o que ela não está conseguindo garantir. Entendi. Então, vem cá, o que vocês precisam? Né? Tá faltando comida, tá faltando emprego, onde que a gente vai? É claro que eu não sou assistente social, então o meu lugar de fala do papel da assistência tem uma certa limitação. Né? Eu conheço a parte da atuação do psicólogo, que então a gente vai fazer um estudo psicossocial. Né? A gente vai lá, vai conversar com a mãe, vai conversar com o pai. Isso em casos de que a gente já percebe que está tendo uma violação de direitos. Né? A família já não consegue mais garantir os direitos fundamentais dessa criança. Né? Mas, em contrapartida, tem aquelas pequenas violências que vão acontecendo diariamente. Né? Então, que são os insultos, que é o tapa, a palmada, a surra. Né? E que para essa violência que acontece dentro de casa, o caminho que eu gosto de pensar também, para além da denúncia, senão a gente fica aqui muito, né, batendo, a gente fica aqui muito batendo numa tecla que eu acho que a gente acaba não trazendo muito caminho. Mas então, junto a essas famílias que estão ali num ciclo de violência, tentar diminuir o estresse, no sentido não o estresse, assim, tô estressado, o estresse, o que está acontecendo com essa família, a ponto deles estarem funcionando nesse nível de resposta a essa criança. Porque ser pai e mãe é muito desafiador, você sabe, né? Muito desafiador. A gente pensa várias vezes, né, em falar, vou dar umas palmadas nessa criança para ver se ela me respeita, para ver se ela para de chorar, enfim. E aí a gente precisa olhar por um outro viés, que é o viés do oferecer solução, oferecer caminho, né? Então, assim, tem essa violência que acontece. Tá ali na cara, a gente consegue ver, mas tem a violência que vai acontecendo todos os dias, com os insultos, né, com as pequenas agressões, a hora que o pai e a mãe já tá num nível de estresse, um estresse tóxico mesmo, né? A hora que ele já tá num nível de estresse tremendo, ele já não tem mais recurso para lidar com aquela situação, pra enfrentar, mas um recurso de regulação emocional. Né? E aí é contraditório, né? Porque ele tá dizendo assim, eu não tô conseguindo regular essa criança e eu vou e bato. Porque eu não consigo me regular. Né? Então, quando a gente melhora as práticas parentais, né, trabalha o senso de autoeficácia desses pais, desses cuidadores, quando a gente oferece ferramenta de regulação emocional para ele e para a criança, quando a gente ensina comunicação não violenta, quando a gente ensina disciplina positiva, a gente começa a poder, né, a ofertar caminhos para contrabalancear esses fatores estressantes, né, esses fatores que implicam de maneira negativa no desenvolvimento infantil. Então, tá bom, a gente está sabendo, pai, mãe, a gente está sabendo que você está com dificuldade para lidar com seu filho de uma maneira diferente. Que hora que vem a birra, que hora que vem um comportamento opositor, você sente muita vontade de bater e às vezes você bate. Então vem aqui, né? Vamos conversar. Vamos trabalhar com esses educadores, com esses pais, com esses tios, com esses avós, para que eles consigam, nos outros momentos, né, ter caminhos de enfrentamento para essas situações. Né? Então, quando tá ruim, tá acontecendo uma coisa muito ruim, que vai impactar negativamente, se eu ficar olhando para isso aqui, é difícil sair. Então, o meu convite vem pra cá, vamos pra esse lado. Muda de cenário. Vamos tentar, então,
trabalhar com essa família, com esses pais, para que eles se percebam enquanto pais de uma maneira diferente, para que eles tenham ferramentas. A gente, enquanto profissional de saúde, pode fazer isso. É esse caminho que a gente vai, não o caminho da culpabilização, de falar assim, isso que está muito errado mesmo, porque ele já sabe que está errado. A hora que eles chegam lá no consultório para mim, eles já chegam culpados, porque eles sabem que tá errado, que não pode. Mas o que eles não conseguem fazer? É sair do ciclo. Então a gente vem pra cá e a gente não fica falando na orelha deles que isso é muito errado, porque disso eles já sabem, tá amplamente divulgado, né? A gente vem oferecer ferramenta. Né? E quando a gente foi conversar, de fazer o podcast, eu gostei da sua pegada por causa disso. É de ofertar caminhos, né? Colocar à luz algumas questões, mas ofertando caminho, gente. Não só apontando o dedo, porque tem isso vários já dedos tem apontados pra gente. Dedos apontados para as mães. Exatamente. E para os pais. A gente não precisa de mais um. Não precisa de mais uma pessoa para falar, olha, você está errado. Você cria o seu filho errado. Você vai deixar traumas e marcas a vida dele inteira. Não, porque nasce um pai e uma mãe, já nasce uma culpa. Sim. Já colocam isso na gente, né? Sim. E isso independe de classe social, né? Ai, isso que você falou, eu achei maravilhoso. Sabe por quê? Porque às vezes o vizinho, ele não denuncia, porque ele fala assim, cada pai, cada mãe cria o filho do jeito que quer, né? Mas se ele passar a pensar então, que na verdade ele não tá colocando o dedo na cara daquele outro vizinho ali para falar que ele tá criando o filho errado. O que ele tá fazendo é podendo acionar uma rede de proteção para ajudar essa família, para ajudar esse pai essa mãe que tá passando por uma coisa muito difícil e que não consegue gerir as situações dentro de casa, né? Então não é dizer não crie ou crie seu filho assim. É dizer, olha, tem um outro caminho. E aí a rede vai poder apontar isso. E o que eu gostaria de lembrar é que a rede, da maneira como ela é estruturada, ela tem as suas limitações. O que a gente precisa fazer? O que a gente pode fazer? É lutar por política pública que abarque esses projetos de educação parental. Né? Sim. Política pública que chame esses pais, que ocupe as escolas para mostrar outros caminhos para os educadores, porque aí então os educadores podem replicar e convidar esses pais, venham para a escola, participem da comunidade escolar, que a gente está aqui do lado de vocês para ofertar um outro caminho. Eu gosto de pensar assim, sabe? Que a gente não vai contra, a gente está indo junto, porque eu acho que junto a gente chega mais longe. Estela, quem é ferido, fere. Então, eu acho importantíssimo isso que você falou, de dar esse apoio para essa família, para esse cuidador, porque ele foi ferido também em algum momento da vida. Sim. E o que ele aprendeu foi isso, né? Então, quando a gente está machucado, mesmo que a gente ame aquele serzinho mais do que tudo na vida, a gente vai ferir ele também, né? Eventualmente, é o que você disse, depois vem a culpa, depois vem aquela sensação, eu não precisava ter feito isso, eu não poderia ter feito aquilo, mas você é um ser humano também. Acho que a gente olhar com essa compaixão às vezes para os pais, e vem a questão de não apontar o dedo só, porque é muito difícil ser pai, mãe, ser cuidador, né? É desafiador você criar, educar uma outra pessoa que tem uma personalidade única dela. Porque a gente achar que a criança, ele é cópia do pai, a cópia da... Não, ele é um ser individual. Ele tem, lógico, os exemplos de dentro de casa, né, com as pessoas que ele mais convive, mas ele é um ser único, que ainda não se autorregula, como muito adulto também não, né? Então, ai, que delícia seria se a gente pudesse sentar no chão e bater as pernas. Não pra falar, não quero pagar esse boleto. Exato. Não quero. Esse mercado tá muito caro, vou me jogar no chão e fazer birra. Abaixa o preço, né? A gente também sente vontade, mas a gente aprendeu lá com o nosso repertório, sim, que não é assim que funciona, né? Que a gente pode fazer de outros jeitos, né?
enfim, que tem uma série de jeitos socialmente aceitos. Né? O que é educado, o que é polido, né? Como é que a gente convive em sociedade. Sim. E a gente não convive ficando estressado e saindo dando soco e tapa na bunda do colega de trabalho, né? E aí, se a gente parte desse princípio, já facilita pra gente pensar a dinâmica dentro de casa, né? Se a gente encara o nosso filho, como você colocou, enquanto sujeito de direitos, inclusive, o olhar passa a mudar. Às vezes fica difícil porque a gente não tem repertório. Sim. Mas aí a gente bate lá na porta do psicólogo, a gente bate na porta de um educador e pede ajuda. Fala, olha, tá difícil pra mim, me ajuda. Porque validar essa criança, acho que já é meio caminho para esse ciclo se encerrar, né? E isso quem você disse, né? Quem foi ferido, fere. É um ciclo, né? Uma repetição que acontece. Vai de geração em geração. Se a gente consegue, através dessas práticas, né, da educação parental, se a gente consegue interromper um ciclo, a gente ganha uma geração. Nossa, isso... A gente ganha uma geração. Então, se você consegue, e é isso, seu vizinho, você tá ouvindo alguma coisa de uma situação de violência do seu vizinho, pensa no outro lado da denúncia, pensa que tem uma rede de profissionais capacitados para oferecer esse outro caminho que eu tô contando aqui para vocês hoje. E aí a gente ganha uma geração. A gente precisa começar a pensar, você não está se metendo na vida do outro, você está garantindo direitos de uma criança. Exatamente. E mudando a vida de uma família. Sim. Né? E outra coisa, você falou assim, a gente erra, né? A gente erra. A gente erra porque a gente é humano, né? A gente tem... tá aí pra gente que de saída a gente já sai perdendo e a gente já sai errando, né? Então, se a gente aceita isso, inclusive diante dos nossos próprios filhos, e a gente consegue dizer pra ele, filho, sabe aquilo que eu fiz 2h da tarde? Não foi legal. Não foi legal, não é assim que faz, e eu te peço desculpas. O jeito de fazer é assim, 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 mas naquele momento eu não dei conta. Eu vou procurar me controlar, ou eu vou procurar outro jeito de fazer da próxima vez. Me desculpa. Na maioria das vezes a criança vai dizer, não, desculpa não. Porque ela ficou ferida. Ela tá machucada. Ela não gostou. Seu chefe também falaria, né? A sua colega de trabalho também falaria. Ficaria umas 2 semanas sem falar com você. Né? Isso se não rompesse a amizade. Então, por que a gente não pode ouvir isso de uma criança e dizer, olha, errei mesmo. Errei e não vou fazer de novo. Né? E aí eu vou lá tentar trabalhar junto com a psicóloga, com o psicólogo, maneiras de aprender, né? Jeitos de aprender a fazer diferente. Tirar essa máscara de perfeição que a gente tende a colocar depois que vira pai e mãe, né? Porque a gente não pode errar com os filhos e os filhos não podem ver que a gente é imperfeito. E eu acho que mostrar essa imperfeição é até pra gente admitir que a gente erra sim e faz com que eles nos vejam humanos e aceitem também esses erros com mais... normalidade, pra lá na frente ele não querer ser perfeito. Pra lá na frente ele aceitar o próprio erro, né? Exato. Pra ele aprender que perfeição não existe, é um ideal impossível, né? E todas as outras questões que cada sujeito vai trabalhar no divã do analista, né? Então, faz parte, né? E eu acho que é um trabalho nosso, enquanto pai e mãe, fazer esse trabalho mesmo, né? De sair desse lugar de onipotência, onisciência e saber que vai errar, né? Tem erros que não podem ser tolerados porque tem sequelas. Sim. Né? Que a gente já falou ali no começo. Sim.
Mas tem erros que quando a gente tem ciência do erro, a gente se implica e a gente vai buscar uma saída para isso, né? Porque também se a gente fica nesse lugar de que eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, a né? síndrome da Gabriela. É pouca coisa a gente pode fazer, né? Mas quando a gente consegue olhar para a situação, e aí a gente pode contar com a ajuda do profissional para olhar para a situação, perceber a repetição e se implicar naquilo, a gente consegue fazer um giro. Sim. Né? A gente vai fazer diferente, a gente vai tentar fazer diferente. Nunca é tarde, né? Para admitir o erro e recomeçar. Olha, sim, vamos parar daqui, sim, vamos dar início para uma outra coisa, uma outra realidade. Então é importante a gente pensar que é uma construção. Em que sentido? Tá tendo a prática violenta, tá tendo um fator estressor para o desenvolvimento infantil, mas a gente tem ali do outro lado da balança as ofertas de educação emocional, regulação emocional, comunicação não violenta, disciplina positiva, e esse pai tem acesso, essa mãe tem acesso, essa avó tem acesso, é saber que não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir ajudar seu filho, sua neta, sua sobrinha a regular aqueles comportamentos. E o que os comportamentos de adversidade, os comportamentos opositores, eles vão continuar acontecendo. O que vai mudar é que você vai ter recurso de enfrentamento. Uhum. A única coisa que vai mudar, vão continuar acontecendo, porque gostaria muito eu de estar lá no consultório e poder dizer, agora ele vai vir e não vai ter mais isso lá na sua casa. Sim. Mas não é isso que a gente pode dizer. O que a gente pode dizer é, a gente tem a oportunidade de olhar para isso, dos pais se implicarem na questão, né, dos pais poderem mudar a prática parental deles, uhum, né, rever a prática parental deles, uhum, e aí então poder fazer algo diferente todo dia. Os comportamentos opositores, as adversidades vão continuar, mas a família vai ter, a escola também vai ter recurso para lidar com a situação. Queria levantar uma questão. A gente está falando de um lugar muito privilegiado, né? E aquele pai, aquela mãe, aquela avó, aquele cuidador que não tem esse privilégio de poder, tem um tratamento acessível, né? Tem um profissional que ele possa dar essa ferramenta, esse recurso para ele. Política pública existe nesse aspecto para ajudar essa população? Bom, temos política pública, né, de acesso à saúde. Isso inclui a saúde emocional. E aí, nessas situações, quando chegam, eles vão ser encaminhados para o serviço de referência, né, para a unidade de referência. Certo. O que acontece é que a gente está num país que as vagas são escassas, né? Já eram escassas, né? Então, a demanda, né, principalmente depois da pandemia, sim, de atendimento em saúde mental, aumentou muito. Né? Então, o sistema está sobrecarregado. Então, eu dizer aqui para vocês, né, procure uma unidade básica de saúde. Eu vou, claro, é meu papel, vou orientá-los a procurar, né, o seu serviço de referência, a procurar uma unidade básica de saúde e pedir encaminhamento para o serviço de saúde mental, né? Sim. Tem essa orientação, mas eu também entendo que eu sou muito do time, vamos oferecer caminhos possíveis. Ok. Né? Então, eu também entendo que as vagas estão escassas. O equipamento de saúde está abarrotado, né? Uhum. Porque senão o pai e a mãe que está me ouvindo aqui e que está falando e está ouvindo da parcela da população que não está tendo acesso ao serviço psicológico, ele vai falar, você falou, e você não me deu uma alternativa. Sim. Né? Então, tem os centros de atendimento psicológico nas universidades, que é uma possibilidade. Tem também clínicas de atendimento psicológico por valor social,
né? São grandes clínicas, eles têm alguns serviços médicos e ali eles têm o serviço psicológico por custo. Sim. O que eles entendem por valor social, é legal explicar, é um valor menor que a tabela de referência de preço do Conselho Federal de Psicologia. Certo. Então, essas clínicas populares. Essas clínicas populares, eles têm esse serviço a um custo menor. Uhum. Tem essa outra opção, além do serviço público de saúde. Tem também as universidades, que eu acho que eu já falei. Sim. E tem também os profissionais, às vezes recém-formado, você pode procurar, que tem um valor mais acessível. O jeito que eu gosto de trabalhar é capacitando educadores. Então, capacitar educador a reconhecer uma situação de violência e capacitar o educador para fazer esse contrapeso, né, na balança, que é para ele conseguir replicar isso dentro da sala de aula dele, dentro com os pais da sala de aula dele. Né? Nessa educação mais integral mesmo. Sim. Né, do educador ofertando para além da matéria no quadro, né, ofertando possibilidades para além da matéria do quadro. Então, percebeu? Vem cá, vou fazer um trabalho junto à família. Então, eu gosto de trabalhar nesse sentido, né? Porque quando a gente capacita esse pode replicar pelo menos com 50 famílias da sala dele. Então, vira uma cadeia, né? Então de disseminação. A gente ganha muito. Sim. Nesse sentido, uhum. né? E aí a gente tem que trabalhar bastante para garantir política pública que garanta isso aqui que eu te contei. Tem projetos que acontecem uhum. que precisam de financiamento. Em alguns estados do Brasil, tem projetos que faz acontecer justamente isso que eu te contei. De trabalhar com esses pais, com esses cuidadores. Mas esses projetos precisam de financiamento. Sim. E aí, um caminho para financiamento desses projetos é o caminho público. E tem também o caminho, se você é um empresário que tem vontade de patrocinar um trabalho como esse, uhum. é uma possibilidade, né? Então, são esses os caminhos. Para quem não tem possibilidade de um acesso particular, a primeira porta é a unidade básica de saúde. Eu queria finalizar lembrando, como a gente disse, frisou o programa todo, que a gente não quer enfiar o dedo na cara de ninguém, que as crianças merecem direitos, têm direitos e merecem respeito como qualquer outra pessoa, qualquer outro cidadão. Né? São sujeitos de direitos, né? Eu acho que a nossa conversa partiu muito disso, né? Das pessoas entenderem, o adulto entender que não é porque ele é pequenininho que ele... é um objeto. Exatamente. E eu acho que a sua fala, o seu conteúdo, o seu conhecimento ajudou muito, agregou muito ao programa. Eu queria te agradecer pelo convite, por ter aceito o convite, por ter comprado essa ideia comigo. E eu estou muito feliz de você estar aqui, de verdade. Eu também. Desde aquele dia que a gente se encontrou. Thaís, eu acho que esse projeto tem muito potencial. Quando você me contou o que você queria fazer, eu topei de cara, porque a gente precisa apostar nisso. Quem sabe a gente consegue chegar num educador de que, bom, se o equipamento ali da escola não está querendo denunciar, eu vou fazer uma denúncia anônima. E eu me resguardo, não divulgo o meu nome. Sim. Né? E dizer para esse pai, para essa mãe, eu entendo que tá difícil. Eu entendo que chega um momento que a coisa tá tão inflamada lá dentro de casa, né? Uhum. Que você se perde. Não é à toa, né, que a gente tem a consolidação dos direitos das crianças e dos adolescentes lá no ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles não são objetos. E quando eles são tratados como
como no caso da alienação parental que você abordou, a gente precisa intervir, porque é uma situação de violência. E aí algum direito já está sendo violado. Criança não é objeto de nada nem ninguém. Eles são sujeitos de direitos, né? E sujeito de desejo, que aí é o meu lugar enquanto psicanalista. Que é isso que eu escuto, né? Criança é sujeito de desejo. Ser humano, né? É sujeito de desejo. E a tarefa do analista, né? A tarefa do psicólogo que trabalha com a psicanálise é escutar, né? É poder fazer com que ele consiga perceber, né? Se ouvir enquanto sujeito de direito e de desejo. Muito obrigada, viu, Estel? Obrigada. Foi um prazer, a nossa conversa foi muito boa e eu espero que você tenha gostado. E eu queria deixar só mais um recado. Adulto, você é o adulto da relação. Então, se comporte como tal. Tchau, até o próximo programa.